Por que que um instituto de pesquisa voltado aí à prevenção de desastres precisa do trabalho de um sociólogo? Uhum. Engraçado que essa pergunta me foi feita, né, quando o CEMADEM foi criado. Comecei a trabalhar em janeiro de 2012 e as pessoas se espantavam, né, nossa, mas o que um sociólogo faz dentro do CEMADEM? E eu já havia, né, estudado há muitos anos a primeira administração dos abrigos temporários no desastre de 2008 em Santa Catarina, que se completam 10 anos agora, dia 23 de novembro. E depois estudei o processo de reconstrução de São Luís do Paraitinga. Eu costumo dizer sempre, né, que os desastres, eles revelam, né, toda uma grande complexidade, e não há como lidar com essa complexidade se nós não, de algum modo, se nós não envolvermos os cientistas das diferentes áreas do conhecimento para saber como envolver as pessoas e os próprios gestores públicos em ações que ajudem a diminuir a vulnerabilidade, né? O exemplo que vem à minha mente é um exemplo aqui próximo, né, do CEMADEM, que é o caso de São Luís do Paraitinga. A partir desse exemplo de São Luís do Paraitinga, o CEMADEM iniciou em 2014, sob a coordenação da antropóloga, a doutora Raquel Treiber, que trabalhou no Ministério da Educação, na coordenação ambiental por 10 anos, um projeto chamado CEMADEM Educação, em que se desenvolviam, né, metodologias de ciência cidadã. Ciência cidadã se trata do envolvimento de um público leigo em geral em atividades científicas, como uma forma, né, de sintetizar todas essas metodologias que foram feitas. Foi organizada essa história em quadrinhos sobre o desastre ocorrido na bacia do Paraitinga e o que poderia ser feito, né, em termos de prevenção. Essa história em quadrinhos, tem diversos personagens, né? Ela foi apresentada durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 2017. E ela tem sido compartilhada com várias escolas que participam do projeto CEMADEM Educação ao longo do ano, mas também em momentos especiais em que campanhas de sensibilização são organizadas para despertar maior interesse para o tema. Além dessa forma mais lúdica, a gente tem aquelas de cunho, né, mais voltada a outros atores. Então, um exemplo é esse livro, né, é um e-book gratuito que a gente organizou também em 2017. Esse e-book tem 28 capítulos com autores e autoras nacionais e também da América Latina como um todo, que dão um panorama geral de como a questão da ciência dos riscos e desastres e a gestão dos riscos está organizado na América Latina, como se dá a situação de vulnerabilidade dos países, quais são os principais cenários de risco. Então, digamos que há um diagnóstico do problema, mas também a proposição desse livro é organizar algumas propostas de ação que próprios gestores públicos poderiam realizar nos seus municípios. Então, digamos que existem experiências práticas e metodologias participativas para se trabalhar com gestores públicos e comunidades em uma série de temas.